Olá, pessoal. Olá, muito bom dia para todos que estão na nossa FM Cultura, em mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7 FM e também no YouTube pela Cubo Play. Hoje, um pouquinho diferente, estamos numa edição todos online, né, Juremir, muitos livros, né, as suas costas, para quem está no YouTube, ele pode acompanhar. Eu com poucos atrás de mim, mas para quem conseguir ver, são todos livros do professor Juremir, que estão ali atrás na minha estante, sem exceção, todos são do professor Juremir. E conosco também a professora Zilá Berli, que nos dá honra. Juremir, peço que tu faça aí as honras da casa para nossa convidada, lembrando que esse programa tem sempre a parceria da nossa Matinal Jornalismo e também da revista Parêntese, e o apoio, é claro, também da Durgs, que também conosco, aí os professores estão sempre junto com a gente. Tudo bem, professor Juremir? Ô, Nando, tudo bem? Continuas com óculos escuros, continuas com ar de inspetor, de investigador policial, de romance policial, tá muito legal. Obrigado aí, essa dos meus livros aí atrás, essa foi boa. Quero apresentar, então, a Zilá. A Zilá é uma das grandes intelectuais do país, a professora de literatura da melhor qualidade, formou já muita gente, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e uma especialista em literatura do Quebec, literatura francesa, escreveu muito sobre a questão da negritude, literatura africana, literatura afro-brasileira. É uma especialista que trata aí dos grandes assuntos sensíveis que passam pela literatura. E a Zilá, no dia 18 agora, né, vai tomar posse na Academia Rio-Grandense de Letras. Então, temos aí o melhor gancho possível para essa conversa. Eu queria começar te perguntando o seguinte, Zilá. Quando tu olha assim, toda essa carreira dedicada aos livros e aos grandes temas, o que tu pensas? Tu dizes assim, puxa, que trabalhão, que olha só, é muito tempo de muito trabalho. De fato, queridos Nando, Juremir, muito obrigada e muito honrada com esse convite, estou muito feliz de poder compartilhar com os ouvintes e todas essas perguntas sobre o meu trabalho. De fato, hoje eu sentei aqui, reuni um pouco os livros e me preparando um pouco para responder as perguntas e é muito impressionante mesmo. Muitas colegas, né, do próprio Instituto de Letras se aposentam e não dão continuidade, né? E no meu caso, eu me aposentei no Instituto de Letras e iniciei uma nova carreira na Universidade La Salle, onde eu fui para ficar 2 anos. O reitor me chamou, convidou, eles estavam abrindo um novo programa, né, sobre memória social e bens culturais, então eu me inseria muito nessa parte dos bens culturais. E eu disse, olha, irmão, eu já sou aposentada, então eu venho por uns 2 anos, né, para dar a largada assim, do novo mestrado, que depois foi doutorado, e terminei ficando 15 anos. Então, isso quer dizer que... eu tenho a impressão também que essa coisa de continuar escrevendo, produzindo, só esse ano eu vou lançar 4 livros novos. Eu acho que tem muito a ver, e eu sou muito agradecida e sempre sublinho isso, a importância da Bolsa de Pesquisador do CNPq, que eu acho que é um estímulo o professor publicar e receber assim uma bolsa, algo a mais para continuar pesquisando e produzindo, que a gente realmente precisa, né, desse incentivo para se atualizar com computadores, com livros, né, com essas compras de livros que a gente não acaba nunca, né, de fazer. Então, eu acho que isso tem a ver, dar continuidade depois de tantos anos. Esse ano completo 80 anos.
Então, por isso eu acho que eu fiz esses 4 livros que talvez sejam os últimos. Tem uma hora que tem que acabar também. Agora, eu botei aqui, Júnior, mas se eu botar na frente de vocês aí, quem tá no FM não tem problema, mas quem tá no YouTube, se eu botar na frente, só as capas assim de alguns livros aí. Pode falar, Júnior. então, eu ia comentar que a Zilá tocou num ponto muito importante, o do fomento à pesquisa, as bolsas. Eu, por exemplo, não teria feito absolutamente nada sem as bolsas. Bolsa do CNPq, bolsa da CAPES, bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, tudo com bolsa. Zilá, eu queria que tu comentasse também, tu tens sido professora convidada, professora visitante em muitos lugares. Poderia comentar um pouu isso para os nossos ouvintes? Isso também. Exatamente o que tu mencionasse, né? As bolsas para poder fazer o mestrado, o doutorado, eu fui beneficiada com isso. E também foi muito importante na minha carreira o incentivo que eu tive da Université du Québec a Montréal e a Université Laval em Quebec, né? Que sempre me convidaram e eu pude dar palestras e fazer aulas de literatura brasileira em francês. Então, esse foi um início de um percurso internacional assim no Quebec que deu muitos frutos, porque como nós estabelecemos acordos, né, eu depois recebi também uma quantidade de professores aqui, porque eu acho que nessas relações internacionais tem que ser um caminho de mão dupla, né? Então, dar espaço para os colegas aqui brasileiros também irem para aproveitar esse ambiente universitário do Quebec e depois acolher os professores daqui que nós tínhamos, então, alunos competentes em francês para aproveitar, então, essas aulas. E na França eu pipoqueei assim bastante também, porque a minha formação primeira, né, foi também na França, então eu fui muito bem recebida na Universidade de Montpellier, que eu sei que tu és também alguém que conhece, sabe o que como a gente é bem acolhida, né, na Université de Montpellier, onde eu tive um professor que era um sábio, que sabia tudo sobre literatura brasileira e então me incentivaram muito para dar aulas lá, fui várias vezes. E na Universidade de Rennes 2, onde eu tenho a Rita Godet, que é a minha companheira, fizemos já vários livros juntas, e agora também esse livro que vamos lançar essa semana que vem na Academia Brasileira de Letras sobre o João Ubaldo Ribeiro, eu fiz em parceria com a Rita, e foi assim uma amizade que nasceu desse trabalho conjunto, dessa oportunidade que a Universidade de Rennes deu também, não só para mim, como para outros colegas, dos vários visitantes que recebemos aqui, também em Lille, e, enfim, eu visitei várias universidades, claro, e a Sorbonne, né, e Paris, onde fiz pós-doutorado e tudo, que também tem um interesse muito grande, como tu sabes bem, pela literatura brasileira, né? Então, anunciam as palestras da gente e vem muitas pessoas ouvir, porque há um interesse, porque há também muitos brasileiros, né, fazendo estudos em Paris. Então, é sempre uma alegria tornar a fazer essas visitas internacionais. Para mim foi muito, muito enriquecedor, e eu acho que ainda tem algumas pela frente, já prometidas. Tu é natural de onde, hein, Zilá? Eu de Porto Alegre. É de Porto Alegre. Mas de origem, a minha mãe é Alba Bandeira dos Santos, e o meu pai é Edmundo Olszewski. Então, eu sou de origem polonesa.
Olha e só. bem marcante por os traços, assim, porque eu sou muito parecida com meu pai, Fala um que pouquinho cultuava muito a cultura polonesa e falava polonês muito bem. Então, eu sou muito orgulhosa dessas duas vertentes. origens, tanto de polonês quanto de português brasileiro, né? Meu avô era pai da mãe, era de origem portuguesa. Fala um pouquinho da tua formação aqui, Zilá. Como é que é a tua formação, escola, onde é que tu fizesse, a tua primeira faculdade, como é que foi? Então, eu fui todo o primário eu fui com a minha mãe no grupo escolar Floreiro Peixoto, porque a minha mãe era professora e me levava junto e eu fiquei todo o primário. Aí, no ginásio, então, ela ouve por bem que eu deveria ir para o Bom Conselho. Colégio que a minha mãe estudou, Bom Conselho. Bom Conselho. E eu fui para o Bom Conselho, mas assim que eu terminei a 4ª série e queriam que eu continuasse, eu digo, não, eu mesmo fui com meus pezinhos e me inscrevi no Júlio de Castilhos. Eu digo, não, agora eu quero uma coisa diferente. Eu fui para o Colégio Júlio de Castilhos, onde eu fiz um curso clássico e que eu tenho as melhores lembranças desse curso, dos professores que eu tive, a Geneviève Ledy, do francês, foi ela talvez a responsável por eu ter depois ido também para docência do francês, onde eu fui para a URGS e fui professora titular de francês, que é uma coisa meio complicada nas universidades federais, a gente chegar até o final, não por falta de competência, mas é por falta de oportunidade mesmo, que muito raramente abre, né, um concurso para titularidade, e eu fiz, passei. Depois tive sempre as bolsas também do CNPq, como eu já... E sempre, assim, eu tenho a impressão que esses professores que a gente teve de fora, como o professor Maximilien Laroche, que era haitiano e que veio e que trabalhava na Universidade Laval, de Quebec, ele foi assim um grande motivador para eu seguir esse caminho de estudar os autores da negritude, porque ele esteve, além de eu ter sido aluna dele lá em Quebec, ele veio depois muitas vezes ministrar cursos aqui no Instituto de Letras da URGS, e ele me encaminhou, comecei a ler as obras do Aimé Césaire e por ali fui, e me veio essa pergunta: se essa literatura da negritude teve esse rayonnement tão lindo e pródigo entre as literaturas de língua francesa, por que na brasileira nós não se fala, naquela época que eu iniciei, não se falava em literatura afro-brasileira, literatura negra. Eles entravam assim muito pouco, né? O próprio Cruz e Souza, toda essa dificuldade que foi para ele de publicar e depois se tornar conhecido. E eu resolvi, quando eu fui fazer o doutorado na USP, propor esse tema, que acharam assim um pouco para um doutorado, de onde é que eu ia tirar todo o material e tudo. E aí eu comecei lá em São Paulo a entrevistar o Cuti e vários outros escritores, e desde aí eu fiz vários livros mesmo sobre o tema. Comecei com esse pequenininho, O que é Negritude, da editora Brasiliense, depois A Questão da Negritude, também da Brasiliense, e até que, quando depois eu terminei o doutorado, eu fiz então a tese, que essa ainda é a primeira edição, Negritude e Literatura na América Latina, e depois de muitos anos, esse aí também
E depois de muitos anos eu fiz, então, uma segunda edição também, pela editora Circula. E eu mudei depois, continuo muito interessada, tanto que esses livros, a maioria também saiu em francês, saiu em língua francesa. Esse La Persistance de la Mémoire, enfim, vários saíram, Americanité, Mobilité Transculturelle, vários saíram em língua francesa. Mas eu só mudei um pouco de viés, mas continuo com base em autoria, que eu prefiro chamar de autoria negra brasileira, e esses 2 livros que vocês mostraram aí, quando eu fui para a Universidade La Salle, onde o tema era memória. Eu tinha que ter ênfase nessas questões da memória, e eu, então, trabalhei com essa questão mesmo, memória e esquecimento, e essa questão da representificação no imaginário das Américas, não é? Essa questão do que é essa representificação, não é? Como que só a memória não produz esse conhecimento, todas essas coisas que ficaram escondidas, que os não ditos, tudo que não foi representado, né, na literatura brasileira, como é que nesses últimos anos, sobretudo da parte também de autores afro-brasileiros, como se dá na literatura essa ânsia de representificar, quer dizer, tornar presente aquilo tudo que foi apagado, que ficou ausente do panorama, né, literário. Então, narrar essas ausências. Então, esse foi um trabalho que eu fiz, que foi assim, muito interessante, porque eu despertei para esses estudos da memória dando as aulas nesse curso de memória, onde eu tive que pegar todos os autores, né, desde o Bergson e todos eles, e eu digo, não, então vamos trabalhar com essa coisa da memória, que é a base própria da literatura, na Juremira. Deixa eu te perguntar o seguinte, quando tu estavas falando sobre um professor importante, vencedor da literatura brasileira em Montpellier, tu estavas falando do Utesá? E o Utesá, claro. O Utesá era um sábio, né? O Utesá sabia mais sobre Guimarães Rosa que qualquer brasileiro, e era uma pessoa cultíssima e uma pessoa que me recebeu assim de braços abertos por várias vezes. Então eu fui professora convidada lá. E é uma cidade que envolve, apaixona a gente, né, por tudo. Eu tive a alegria de ser convidado para passear em Montpellier, numa das primeiras vezes que eu fui. O Francisco Utesá me convidou, eu vou te mostrar uns lugares bonitos. E foi muito legal, passamos o dia falando de literatura brasileira, ele conhecia realmente muito. Inclusive, jovens autores ele conhecia, assim, pessoal que estava começando. Ele tem um livro sobre Guimarães Rosa, assim, uma coisa fantástica, né? É um dos obras importantes da bibliografia do Guimarães Rosa é feita pelo Francisco Utesá, que agora não está muito bem de saúde. Nós andamos convidando ele para participar e insistimos muito que ele podia vir assim online, né? Mas ele não aceitou mais, porque a saúde não permite. É o seguinte, muito importante, que tu nos fala o seguinte, como é que é para ti essa entrada na Academia Rio Grandense de Letras? Essa é a pergunta mais difícil. Pois é, Juliane, porque foi muitas dessas conquistas minhas, né, de lecionar no Quebec, na França, e fazer essas publicações, foram coisas que eu busquei, né, que eu fui atrás, batalhei para cada livro que a gente publica também, né, para conseguir editora. Mas da academia foi alguma coisa assim que surgiu como um convite
desse queridíssimo Roberto Schmidt-Prim, que é editor, também uma pessoa muito ativa, né, nas coisas da literatura, e ele me sugeriu, né, que ia surgir vaga, que eu me apresentasse. Eu disse que achava que não era assim, que tudo que eu tinha produzido não seria ainda à altura de fazer parte, né, da academia, mas ele insistiu muito que eu apresentasse, né, a minha candidatura. Eu apresentei, fui eleita, a posse agora, como tu mencionaste, no dia 18, e é uma coisa muito interessante, fui muito bem acolhida, mas eu ainda não posso dizer exatamente, né, a importância assim, que isso vai ter no meu trabalho, na minha carreira. Eu sei que tem pessoas muito, muito qualificadas, que é um ambiente intelectual assim, muito interessante, mas eu não sei ainda em que medida isso vai também alterar. Não sei que importância, digamos assim, vai ter na minha Não caiu a ficha ainda. É. Agora, professora, a senhora falava de quanto o Brasil, né, não pesquisava, não estudava, não verificava a sua literatura, chamada literatura negra, né? Quando a senhora acha que dá um start, que isso começa com uma revolução social mesmo, com a presença, né, da comunidade negra mais representativa, com essa mudança social mesmo, que é aí que a literatura, porque os historiadores também se diziam, né, que a história do Brasil era contada só pelos brancos, né? A literatura, a gente também tá falando isso. Quando é que a senhora nota essa mudança? Olha, custou bastante. Desde que eu iniciei, uma coisa muito importante para a divulgação dessa literatura foi o surgimento do que eles chamam Cadernos Negros. São edições anuais onde era o espaço de publicação dos negros que não encontravam editoras assim, para editar. Então surge o primeiro, justamente há 40 anos atrás, com 40 páginas, num formato pequenininho, assim, que eu ainda tenho aqui. E o ano passado, eles chegaram ao número 44, com 600 páginas. Mas depois foi aumentando, né? Então, eu acho que o fato de terem criado um espaço, né, próprio de publicação dos seus contos, nesses cadernos se publica, né, até hoje, contos, poesia, pequenos relatos, né, e muita poesia também, e isso foi crescendo, e eu acho que não posso dizer assim que houve um momento que teve um boom, né, mas que foi eles foram paulatinamente, né, entrando, penetrando, e também a própria crítica, né, tendo tomado conta, lidado com isto. Começaram, a minha tese talvez tenha sido uma das primeiras, mas depois começaram muitos alunos a fazer mestrado, doutorado e procurar esse material, e foi assim, pouco a pouco, e que eles foram também assim criando espaços, né, e buscando espaços de publicação, e eu acho que ainda falta muito, porque muito a ser conquistado, porque tem muita gente, assim como a Conceição Evaristo, hoje é conhecida, muito fora também, né? Hoje, vocês falam em Conceição Evaristo, a pessoa já não associa mais só a literatura negra, associa a literatura brasileira, né? E eu acho que isso ainda talvez seja um elemento que falte para mais nomes, que cheguem a esse... mas foi muito papel da crítica também, né?
das editoras também se abrirem, não só, porque esses cadernos que eu falei são publicações por conta dos autores, né? Nunca foi através de uma grande editora. Eu acho que na medida que as grandes casas de edição começarem a dar espaço, também essa literatura ficar cada vez mais conhecida, né? Hoje, lá, nós temos alguns autores negros fazendo muito sucesso, Itamar Vieira Júnior, um sucesso extraordinário, o Jefferson está hoje de novo no jornal, diz que é a 16ª vez que ele é parado pela polícia para mostrar documentos. Isso, essa história que ele barbaridade. É incrível. Ele foi dar uma entrevista para um repórter do New York Times, foram fazer fotos na Redenção e apareceu a polícia de arma na mão para... Aqui em Porto Alegre, isso. Aqui em Porto Alegre. Que barbaridade. O alvo da ação era ele, o negro que estava sendo entrevistado. É uma coisa, não, quando eu li essa, porque eu já sabia de outras, né, dele e tal, mas quando eu li essa, quase que era inacreditável, né, que tenha acontecido isso, na luz do dia que elas foram ver aquela representação que tem no chão, assim, que lembra uma coisa nazista, né? E ele foi mostrar isso para essa pessoa que veio entrevistá-la, né, do New York Times, e quer dizer que ainda está isso, falando, né, nesses elementos, por que essa literatura ainda não cresceu mais do que já cresceu, porque ainda está no imaginário das pessoas associar a cor da pele com uma coisa marginal. E foi isso que acontece com ele, né? Zilá, tu escreveste um artigo muito legal, vai sair na Parêntese, sobre João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro, um autor, um dos maiores escritores brasileiros. Eu li nesta semana um artigo que falava de uma história com ele. Ele teria ido visitar o famoso editor, o Pedro Paulo Sena Madureira, e que o Pedro Paulo teria dito para ele: olha, os escritores brasileiros só estão fazendo uns livrinhos fininhos, bem fininhos, será que nenhum faz um livro, um volume que pare em pé? E ele saiu com esse desafio, levou 5 anos e apresentou Viva o Povo Brasileiro, que é um 600 páginas. Pois é. E qual é o valor do João Ubaldo na literatura brasileira? Olha, eu não sei se eu sou a pessoa certa para dizer, porque eu sou muito fã do João Ubaldo, me tornei muito amiga, porque quando eu comecei a fiz um livrinho também sobre a obra dele, e fui assim muito bem recebida, até lá em Itaparica, onde mora a Rita Olivieri Godet, que é baiana e francesa, ao mesmo tempo, é professora na Universidade de Rennes, mas ela é baiana, então tem casa em Itaparica e vizinha do João Ubaldo. Então marcamos de nos encontrar. E ele era uma pessoa assim, incrivelmente simples, né? Veio a Porto Alegre a convite nosso assim, para uma feira do livro, e foi uma amizade muito grande. E eu penso mesmo, quando eu releio, quando eu retomei agora, recentemente, a obra dele, porque eu fui fazer a 4ª edição desse livrinho aqui, Literatura e Identidade Nacional, que saiu pela editora da URGS, e eu digo, vou ampliar um pouco a parte sobre o João Ubaldo, né? E eu acho que nesse livro, Viva o Povo Brasileiro, era um livro assim, que todos os brasileiros deveriam ler, né? Porque ele retoma a história do Brasil do ponto de vista negro. Eu acho que é isso que muitos autores, mesmo autores negros, não assumem essa autoria do ponto de vista, contar a história, mas do ponto de vista negro. E eu acho que talvez nem todos os autores afro-brasileiros ou afrodiaspóricos, como se costuma dizer agora também, tenham essa mesma impressão minha. Muitos acham que o João Ubaldo não poderia ser chamado um autor negro,
de literatura negra. E eu botei na tela aqui só para ilustrar, Zilar, você está vendo ali o Twitter. Isso, Jefferson Tenório. Infelizmente, a violência policial não está apenas nos livros. Jefferson, que aborda esse tema nos seus escritos, foi mais uma vez vítima dessa violência que é cotidiana e sistemática. Dessa vez, o caso aconteceu na Redenção sob a alegação de denúncias sobre tráficos, sobre traficantes no local. Sabemos muito bem qual o perfil suspeito, inclusive já foi comprovado em pesquisas. Minha solidariedade a Jefferson, nossa luta segue pelo fim da violência policial racista. Isso o Jefferson repostou no Twitter dele um tweet da vereadora Karen Santos, que colocou, e o Jefferson no seu Twitter repostou esse episódio aí. Professora. Que bom, que bom. De lá, deixa eu te contar o seguinte e fazer outra pergunta. Eu conheci o João Baldo em Berlim. Ele estava num daqueles momentos, assim, os escritores são convidados para passar um ano. Ele estava em Berlim. Resultou um livro, né, dessa passagem dele. Estava um dia muito frio, um dia de janeiro muito gelado. Eu encontrei num café. E aí ele disse, não é o João Baldo? Sim, sou o João Baldo. Eu me apresentei, sou jornalista em Porto Alegre, até queria te encontrar mesmo para fazer uma entrevista. Disse, como é que está aí? O que está fazendo? E ele, estou aqui, esperando, dar mais peixe. Numa Berlim gelada, assim, ele baianamente, tranquilamente. Fiz uma entrevista com ele que eu não esqueço. É uma figura muito, muito generosa. E um grande... Muito generosa. Exatamente. Ele, tanto que ele diz que botou aquele fardão da academia, eu nunca esqueço. Ele disse, eu botei só uma vez, eu espero que seja a última. Depois, agora, recentemente, eu falo, porque como a gente vai lançar o livro na academia, então eu estou em contato com o Antônio Torres, né, que é uma figura de pessoa adorável, assim. E ele disse, pois sabe que o João só botou aquela farda uma vez mesmo, nunca. Ele aparecia na solenidade, tudo, mas sem o fardão. Zilá, hoje eu li um texto no UOL, do Casarim, que é um crítico literário, autor de resenhas, tem um espaço interessante, sobre o declínio do mercado editorial brasileiro. De 2006 para cá, as vendas decaíram em 43%. 43% de perda no mercado editorial. O que a gente pode esperar? O livro está com os dias contados? Vai ficar assim muito restrito a um grupo de apaixonados? Vai ficar assim tipo vinil só para colecionadores? Ou ainda tem espaço para a cultura do livro na nossa sociedade? Olha, essa notícia eu não tinha conhecimento desse que eu imaginava, mas que o percentual fosse tão alto. Mas ele não comenta, essa pessoa que fez esse comentário, não comenta assim, os livros em online, porque eu, por exemplo, tenho tido uma tendência a deixar um pouco, porque não cabe mais na minha casa. Eu tenho várias peças ocupadas de livros, e quem sabe, será que isso inclui também os livros online? Porque se inclui, aí é muito triste, muito grave, né? Mas eu acredito que possa ser assim, vendo, por exemplo, o comportamento dos meus netos, dos amigos e tudo, que são vidrados por cinema, por coisa que se mexe na frente, assim, né? E livros, muito menos. O que tu achas, Juremir? Assim, a minha experiência de pai, tá, com uma filha, agora acabou de terminar o ensino, foi para a faculdade agora, vai fazer história na URGS. Mas ela, e assim, ó, na escola dela, e eu vejo, ela não era um fato isolado. As colegas e os colegas também, era hábito ler. A minha filha, eu nunca vejo ela sem estar lendo um livro.
Ela lê todos os dias. Ela lê vários livros. Muito mais do que eu lia. Muito mais. E eu vejo isso entre o grupo dela, muitas jovens e hoje adolescentes que têm o hábito da leitura. Então, eu não tenho esses números, professor Júlio, não sei, né, mas assim, ó, depois que eu vejo dessa geração, pelo menos essa geração com quem eu vi, assim, eles leem bastante, mais até do que eu imaginava. Na verdade, esse texto do Rodrigo Casarim, ele diz respeito a vendas. Claro, hoje nós temos uma possibilidade de acesso a livros gratuitos que nunca existiu antes, a e-books também. Então, não quer dizer que a leitura tenha caído, quer dizer que as editoras... Venda de livros físicos, eu acho. E isso afeta o negócio editorial. Muitas pequenas editoras surgem, desaparecem. Há uma tendência para uma grande concentração. O Brasil já está sendo dominado por grupos internacionais. A Companhia das Letras pertence ao grupo internacional. O único grande grupo brasileiro continua sendo o Grupo Record. Mas, de maneira geral, as grandes editoras estão associadas hoje a multinacionais. Tomara que isso não seja, e talvez também, o que eu acho, eu estive falando essa semana com a diretora da nossa biblioteca pública aqui de Porto Alegre, a Ana Maria. Ana Maria, que é uma mulher negra fabulosa. Uma querida, já esteve aqui nesse programa também. Exato, e ela parece que há uma procura bastante grande de pessoas que vão à biblioteca, que vão buscar os livros que não ou porque não tem tanta condição para gastar em compra de livro, porque o livro também é uma coisa que ficou muito cara, né, Juliana? Sim. Ficou muito caro, eu sei porque que não ficou caro, professora? Tá tudo caro. E então as pessoas vão buscar e como tu dizes, a gente quando vai comprar um livro, eu muitas vezes tenho baixado online porque é a metade do preço. Se eu tenho que comprar vários, não, e para mim ainda não é a mesma coisa, mas para esses jovens não tem problema nenhum, então não é dificuldade para eles, né, lerem. Até essa questão por exemplo, a gente olha a sua prateleira, a do Juremir, cheia de livros, né? Para nós, eu acho lindo, né? É uma coisa bacana, a gente adora olhar aquilo, né? Mesmo que já tenha visto o livro 200 vezes, pega ele um pouquinho, abre uma página e tal, a gente gosta de fazer isso. Mas tem uma geração, Juremir, que eles acham, muito mais fácil, é muito mais fácil, eu tenho tudo aqui na nuvem, eu tenho não sei aonde, para que eu vou estar ocupando espaço, né? E tem um Kindlezinho aqui que cabe milhares de livros. Isso. É isso leva aí. a biblioteca no bolso. Uma biblioteca. Então, não é que tenha diminuído a leitura, talvez, né? Talvez a forma de consumir o produto, né, seja diferente. Eu acho que sim. É verdade. De toda maneira, é uma estrutura, um modelo de negócios que está em grande transformação, passando porque a gente realmente tem essa tradição, a Feira do Livro, o lançamento, a biblioteca, sessão de autógrafos, a biblioteca particular, claro, isso para os jovens não faz muito sentido, eles não têm esse apego. Mas, sobretudo, nem cabe nos apartamentos pequenos. Eu me lembro que quando eu voltei da França, Zilaí, a gente comprou um apartamento e eu disse, olha, eu vou fazer essas prateleiras que vocês estão vendo, e a gente saiu atrás de quem fizesse as prateleiras. Aí tinha uma loja especializada em estantes, e eles vieram aqui e disseram, não, já entregamos desenhado, é assim que a gente quer, de cima a baixo. Mas quem sabe aqui no meio o senhor deixa um espaço grande para uma televisão, e aqui o senhor deixa... Não, eu só quero botar livros. Não, mas vai ficar estranho. Não. Por muita insistência... Mas quem sabe a gente bota tudo num pendrive, esses livros. Finalmente eles fizeram como eu queria, porque eu era o cliente, eu estava pagando. Depois mas eles... estava fora de moda. Eles postaram, fotografaram, levaram, quem sabe aparece algum outro cliente querendo também. Mas pareceu bizarro para eles.
um espaço... Não, mas quando eu olho, muitas vezes, assim, anúncio desses apartamentos de 28 metros quadrados, como na França, 40, 35, 40, não cabe esses livros. Não, e tem uns, professores, que são de 3 quartos, com 40 metros quadrados. Eu imagino o tamanho do negócio, né? Mas é uma questão do mundo moderno, né? É uma questão. E o problema de moradia hoje é um problema mundial. Quem se acostuma a ler no Kindle, depois que a gente se acostuma, eu demorei um pouquinho, a gente vê que tem essa vantagem mesmo, né? De poder carregar, sobretudo, esses livros mais tipo do João Baldo, assim, né? De 500 páginas e tudo. Tem essa vantagem de poder levar para cá, para lá, né? Ler no consultório enquanto espera. O Kindle é aquele pequenininho, é aquele que a gente compra e aí os livros... tem, por exemplo, o livro da Zilá, ele tem o físico, né, o papel, e tem a possibilidade de comprar no Kindle, né? Sim, todos. Hoje em dia, a maioria das editoras faz assim. O e-book e o livro físico, né? Tanto que eles estão tirando, não sei se o Juremir tem essa também, vivenciou isso, eles estão fazendo tiragem, antigamente tiragens era de 1.000 exemplares, né? 500 exemplares era pouquíssimo, agora eles perguntam se a senhora quer 200 ou 100, 100 exemplares tá bom, porque tem a versão online, né? Exatamente. Que muitos preferem. Zilá, queria puxar outro assunto contigo. Tu és uma grande conhecedora do Quebec, e aliás, essa já já mostra a tua ligação, que nós brasileiros costumamos falar o Canadá, mas já os franceses e os próprios interessados se veem de outra maneira, não se veem como canadenses. Né? Na verdade, são 2 mundos, 2 países num só. O Quebec, mon pays, c'est le Québec. É como se fosse um país. E tem a ver com a questão da língua, né? Tem a ver com embora, por exemplo, tem uma diferença muito grande da cidade de Quebec, né? Que é como se fosse ali o coração dessa francofonia e a preservação mesmo do francês, e mesmo até se negando a falar inglês, né? Já em Montreal, a realidade é bem outra, né? Porque há uma universidade de língua inglesa que é importantíssima, né? E depois a Universidade de Língua Francesa. Então, eu acho que Montreal já é uma cidade muito, bom, pelo tamanho, é cosmopolita, mas os habitantes, eles se intitulam quebecois e jamais eles vão dizer canadien, né? Porque eu acho que tem muito a ver com a questão dessa luta que eles fizeram para preservar a língua francesa, cercado, né, de inglês por todos os lados e ali fronteira com os Estados Unidos e tudo. E não só a preservação da língua, como a preservação da memória, esses autores seguindo e escrevendo em língua francesa. Eu acho que a questão da literatura aí teve um papel assim, muito grande para fomentar isso, né? Essa noção de pertença a um país pela língua, pela linguagem, né? e pela história que foi própria, né? Foi uma professora, que resistiu à assimilação de todo jeito, né? Há alguma distinção assim de legislação ou alguma coisa diferente, né, em relação a Quebec, a Montreal, ou não? Sim, cada província tem, eu acho que como nos Estados Unidos é um pouco assim, né? Cada província tem a sua... E Quebec e Montreal, claro, fazem parte da província do Quebec, né? A cidade do Quebec, cidade de Montreal, fazem parte da província do Quebec, que tem uma legislação que defende fortemente
o ensino, sobretudo primário, de língua francesa. Ninguém hesita, mesmo as famílias anglófonas, que tem muitos, também tem todo um bairro que é, como eles dizem, plutôt anglofone, de preferência anglófono, mas as crianças que vão à escola pública vão para a escola de língua francesa. Eu acho que essa foi uma estratégia muito poderosa, né? Começar pela escola, não perder a língua, o aprendizado da língua. E hoje eu acho que todos se sentem, mesmo os que são mais de origem anglófona, se sentem, veem a importância disso, de como isso foi importante para unir essa província e dar essa personalidade própria, né? Que as outras províncias todas do Canadá se assemelham, né? E o Quebec tem um perfil todo diferente, um perfil, uma ênfase na cultura muito grande. Então, eu aconselho muito, assim, quem não foi ainda, ou não, por exemplo, o Juremir, assim, para estudar, não sei se tu fosse, assim, para... Nunca fui para o Canadá, nunca. Ah, não, então a gente tem que conseguir que tu vás, porque também essa acolhida muito grande dos haitianos, porque como a língua é francesa, então eles tiveram assim uma imigração muito grande, né? E toda essa minha grande paixão, né, pelo Quebec, pela língua francesa, eu sou muito devedora do professor Maximilien Laroche. Esse é um livro que eu organizei juntamente com outro colega, d'Haïti aux Trois Amériques, porque ele nasceu no Haiti, teve que ir, né, por motivos que todos sabem, né, de impossibilidade de ficar no Haiti pelos governos ditatoriais e pela pobreza, e se tornou um professor muito famoso da Université Laval e com a autoria de muitos livros, e foi ele que iniciou os contatos com as universidades brasileiras. Ele aprendeu português antes de vir, então, quando ele veio em nome da Universidade Laval para fazer acordos, tanto em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro, ele já veio falando francês e recebia as pessoas até na casa dele. Então, foi uma figura incrível. E eu consegui, para fazer esse livro, pessoas, escritores, amigos de 4 continentes que escreveram, e tinha que ser em língua francesa. E foi isso, com muita ajuda da esposa dele. Esse livro só tem em língua francesa, Zila, ou ele tem em português? Esse livro só tem em língua francesa, por enquanto. Eu fui... O professor Bernard Andrés, que é outra figura maravilhosa, não é da Universidade do Quebec, mas da Universidade de Montreal, que participou também, e a esposa dele, que era chinesa, a segunda esposa, Xindu, ela ajudou muito a conseguir, como ela acompanhava ele muito em viagens, ela então me ajudou muito a conseguir onde ele deu aulas na China, na América Latina, nos Estados Unidos, enfim, em muitos países, né? Na França ela deu os endereços, e assim que a gente fazia um convite, todos aceitaram participar. Porque ele era uma pessoa queridíssima, assim, né? Que só ajudou todo mundo, mandava um aluno de mestrado, ele se encarregava de tudo, de conseguir lugar para essa pessoa, de dar espaço, chamar para a casa dele. Então, foi um amigo do Brasil, um apaixonado assim, pelo Brasil também, fazia questão de levar professores daqui para divulgar o Brasil, achava que o Quebec e o Brasil tinham que ter uma interlocução privilegiada, assim, por terem semelhanças. Então, isso foi um trabalho que me alegrou muito de fazer essa homenagem, esse agradecimento por tanta generosidade, não só comigo, mas com todas as pessoas, ao longo de uns 20 anos, assim. Pois ele faleceu, logo que ele faleceu, a gente teve a ideia
de fazer esse livro. Juremir, temos mais 5 minutos de programa. Quero tu mostrar assinando várias capas de livros da Zilá, ela mostrou outros. Eu até fiquei com a curiosidade, porque eu me dei conta que eu nunca contei, mas Zilá, quantos livros tu já publicaste entre livros individuais, coletâneas organizadas? É um número bem expressivo. Eu prometo contar, mas aqui no meu currículo, lá, isso aqui já está com mais de 100 páginas. Mas eu acho que eu parei. Quando eu parei de contar, já tinha uns 30, mas agora eu vou recontar. Porque tem os livros muitos coletivos também, eu tenho que separar os individuais dos coletivos, né? Ou daqueles que eu organizei muitos livros, também com colegas da PUC, a Regina Zilberman, né? E como eu também tinha uma amizade muito grande com o Moacir Scliar, então fizemos vários livros sobre ele também. Eu acho que isso foi muito bom também, que eu nunca perdi, né, com todo esse que o Luiz Augusto Fischer que dizia, né, o olhar para o longe, que os professores de língua francesa e de língua inglesa normalmente olhavam para o longe, né? Eu olhei para o longe, olhei para a França, olhei para o Quebec, mas eu nunca deixei de olhar para o perto também. Também eu fiz análise com o Ciro Martins, então fiz o mestrado sobre o Ciro Martins. Quer dizer que a literatura brasileira e, sobretudo, sul-rio-grandense, foi sempre muito valorizada e, sempre que possível, estabelecer elementos de comparatismo, né, literário, sobretudo interamericano. Zilá, a gente está terminando já o programa. Eu queria só, na tua despedida aí, que nessa semana, nesses próximos dias aí está te motivando, o que tu está trabalhando nesse exato momento enquanto parasse para nos dar uma entrevista? Eu estou trabalhando eu recém terminei esse livro que saiu pela editora da Bestiário, da literatura, da negritude à literatura negra no Brasil. E agora eu estou trabalhando, terminando uma antologia com uma colega, que hoje é colega, foi minha aluna do Instituto de Letras, uma nova antologia que nós estamos chamando, em vez de literatura negra, de autoria negra brasileira, que já está certo para sair para a feira. Zilá, muito obrigado e parabéns pela tua trajetória, parabéns pela Academia Rio-Grandense de Letras, que é uma instituição importante, e parabéns aí por todo esse trabalho que tens feito de aproximação entre Brasil, França, Quebec. Tudo isso conta muito na vida de muitas pessoas. E eu queria agradecer imensamente esse carinho de vocês, essa oportunidade de participar desse programa, e esperar que a gente possa, então, também interagir. Fico à disposição outra vez que vocês precisarem, né, de uma interlocução nesse estilo de literário, eu fico disponível. Valeu, Lisla, foi muito bacana, muito legal o papo, muito obrigado. O pessoal pode curtir aí. Juremir, vamos lá, né? Vamos seguir em frente, semana que vem tem mais. Professora, se fosse para escolher a viagem agora, já que estamos falando de França, tá? Quebec ou Paris? Olha, eu acho que agora eu diria Paris, que faz mais tempo. Tá certo. E Paris está muito lindo tudo, né? Mas se bem que nesse exato momento não dá, né, para ir a Paris, porque não cabe mais ninguém. Exato. Alugando um cubículo assim por 500 euros. Isso. Então, eu acho que Paris tem o seu charme indiscutível, tanto intelectual, quanto gastronômico, quanto visual. Concorda, Juremir?
Sim, concordo. Os Jogos Olímpicos é melhor. Os parisienses estão se mandando. Eles vão passar um mês fora, eles vão voltar depois dos Jogos Olímpicos. Claro. Não, o Juremir recém voltou de lá e andou em muito boa companhia, né? Com certeza. Muito obrigado, então, gente. Obrigado, Juremir. Zilá Bernd foi a nossa convidada hoje aqui no Pensando Bem. Muito obrigado também a todo mundo que esteve nos acompanhando aqui na FM Cultura, também no YouTube da Cuboplay. Hoje fizemos online, né, de uma forma aí um pouco diferente. Semana que vem a gente está de volta. Agradecendo também a revista Parêntese, a Matinal Jornalismo, a todos que conosco aqui fazem juntos o Pensando Bem. Valeu, gente. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau.